Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos chegando aí, todo mundo vendo aqui o pessoal entrando. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso segundo encontro aqui da nossa turma regular do curso ênfase, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Um prazer muito grande estar aqui com você para nós darmos continuidade ao nosso estudo, pessoal. Muito bom aí, ó, ver a sala bastante cheia, pessoal chegando para o nosso encontro. Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo. Eu vou projetar aqui a nossa apresentação, nossa aula, nossos slides, e trago aqui para você o que nós vamos estudar nesse primeiro momento. Nós vamos estudar um primeiro tema, deixa eu mudar a cor do meu pincel, nós vamos estudar um primeiro tema, o tema 1, em que vamos passar nas autarquias e nas fundações. Na verdade, neste nosso encontro aqui, nós vamos passar na administração pública indireta, basicamente. Vamos passar em autarquias, fundações e nas empresas estatais. Então, meus amigos, vamos começar, mas eu quero te mostrar qual vai ser o nosso roteiro aqui rapidamente. Nós vamos falar sobre as autarquias e fundações, vou trazer, então, o conteúdo da aula, resolver uma questão com você e fazer uma rápida revisão do que nós virmos aqui sobre autarquias e fundações. Sem perdermos tempo, porque tem bastante coisa para a gente estudar, eu quero iniciar com você o nosso estudo, claro, com as autarquias, e coloco para você a letra A, o conceito. Meus amigos, anotem aí no caderno de vocês o conceito da autarquia. E anotem assim, olha, autarquia é pessoa jurídica de direito público. A autarquia é pessoa jurídica de direito público com patrimônio, personalidade jurídica e receita próprios, com patrimônio, personalidade jurídica e receita próprios para exercer atividades típicas de Estado. Repito para você, autarquia é uma pessoa jurídica de direito público com aí, na verdade, ó, anota assim, ó, é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei, com patrimônio, personalidade jurídica e receita próprios para exercer atividades típicas de Estado. Neste momento, que nós estamos no conceito da autarquia, o ponto mais relevante é você perceber que a autarquia é pessoa jurídica de direito público, perfeito? Esse é o ponto mais relevante aqui deste tema conceito, porque o restante nós vamos até passar daqui a pouco, mas eu preciso que você saiba que a autarquia é pessoa jurídica de direito público. De modo que, por ser pessoa jurídica de direito público, a autarquia vem com todas as características de uma pessoa jurídica de direito público. Preste atenção. Autarquia não é órgão. Autarquia é pessoa jurídica. Dentro da autarquia, nós temos os órgãos, mas a autarquia não é órgão, a autarquia é pessoa jurídica. Se ela é pessoa jurídica, ela tem patrimônio, personalidade jurídica e receita próprios. Ela é uma pessoa, assim como a União, os estados, os municípios são uma pessoa jurídica, a autarquia é uma pessoa jurídica, que vai exercer
atividades típicas de Estado. Se nós pegarmos exemplos de autarquias Brasil afora, o grande exemplo, o INSS, que é uma autarquia, exerce atividade típica de Estado. O INSS, que exerce atividade da Seguridade Social. É uma atividade típica de Estado. Então, a autarquia é isso. É uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com patrimônio, personalidade jurídica e receita próprios para exercer atividades típicas de Estado. De modo, pessoal, trago para você o ponto acerca da criação e da extinção das autarquias. Você observe o seguinte: ao falarmos das administrações, da administração pública indireta, a gente basicamente fala da previsão do artigo 37, inciso 19 da Constituição. O artigo 37, inciso 19, vai dizer que uma lei específica, e aqui eu não vou copiar mais, ele diz assim, uma lei específica cria a autarquia e autoriza a criação de empresa pública, sociedade, economia mista e de fundação. Bom, já que nós estamos tratando especificamente da autarquia, observe, a lei específica cria a autarquia. Preste atenção. Os concursos que você faz são concursos de altíssimo nível. A prova não estará preocupada com essa palavra aqui, ó, específica. O que eu quero dizer com isso? Que se a prova afirmar para você que a autarquia é criada por lei, ponto final, a resposta é correta. A prova não vai estar preocupada com a ausência ou não da expressão da palavra específica. Então, a autarquia é criada por lei. Quero dizer, publicada a lei, a autarquia está criada automaticamente. Publicada a lei, a autarquia está criada automaticamente. A lei cria a autarquia. Bom, por paralelismo, se a lei cria, a lei também vai realizar a extinção. Perfeito? Então, criação e extinção por meio de lei. Perfeito? Simples assim. Outro ponto que eu quero trazer para você, e aí eu já, inclusive, finalizo as autarquias, trago para você as suas características. Quais são as características das autarquias? Anote para mim. Primeira característica, a autarquia possui imunidade tributária, perfeito? A autarquia possui imunidade tributária. Lá nos termos do artigo 150, parágrafo 2º da Constituição. A autarquia possui imunidade tributária. É dizer, sobre a autarquia, não é possível, é vedada a instituição de impostos sobre patrimônios, rendas e serviços vinculadas às suas atividades essenciais e a dela decorrentes. É vedada a instituição de impostos sobre patrimônios, bens e serviços das autarquias relacionadas às suas atividades essenciais e a delas decorrentes. A autarquia possui imunidade tributária. Você estuda isso lá no direito tributário, né? Que imunidade é de imposto. Né? Então, você sabe isso muito bem. Bom, segunda característica, a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Reafirmo isso aqui para você. A autarquia
é pessoa jurídica de direito público. E isso quer dizer o quê? Bom, quer dizer que a autarquia, os seus bens são bens públicos. Perceba, se a autarquia é pessoa jurídica de direito público, os seus bens são públicos, nos termos do artigo 98 do Código Civil. Artigo 98 estabelece que são públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. São públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Então, autarquia, por ser pessoa jurídica de direito público, os seus bens são públicos. E aí, dessa forma, se os bens são públicos, eles são impenhoráveis, não se submetem à penhora e são imprescritíveis. São impenhoráveis e são também imprescritíveis. Bom, anote também que as autarquias se submetem à chamada execução fiscal. A autarquia se submete à execução fiscal, que é aquele procedimento em que as pessoas jurídicas de direito público cobram os seus créditos. Se você deve à Fazenda Pública, a Fazenda Pública ajuizará a execução fiscal e vai fazer essa cobrança célere dos seus créditos. Execução fiscal. E olha que beleza. Além de se submeter à execução fiscal, receber rapidamente o que ela precisa receber, a autarquia paga por precatório. Olha que maravilha. A autarquia se submete à execução fiscal, a autarquia se submete ao precatório. E ainda, numa quinta característica, as autarquias terão os benefícios processuais de fazenda pública, porque, na verdade, a autarquia é fazenda pública. Então, a autarquia vai ter os benefícios processuais, terá prazo em dobro para todas as suas manifestações, terá prazo em dobro para todas as suas manifestações, se submeterá ao reexame necessário, e ainda possuem isenção processual. Pô, é bom ser autarquia. Imunidade tributária, pessoa jurídica de direito público, bens públicos impenhoráveis e imprescritíveis se submetem à execução fiscal, pagam por precatório e têm as prerrogativas processuais da Fazenda. Muito bem. Bom, sigo com você e chego ao nosso segundo tópico, em que nós vamos estudar aqui a chamada fundação pública, em que eu trago aqui a letra A, o conceito, e o conceito de fundação pública é relevantíssimo para nós. Anote para mim no seu caderno que a fundação é pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. A fundação é uma pessoa jurídica de direito público ou privado criada ou autorizada por lei. É uma pessoa jurídica de direito público ou privado, criada ou autorizada por lei para exercer
atividades típicas de Estado, para exercer atividades típicas de Estado ou exploração de atividade econômica ou exploração de atividade econômica. Então, as fundações, prestem atenção, são pessoas jurídicas de direito público ou privado, criada ou autorizada por lei, para exercer atividades típicas de Estado ou explorar atividade econômica. Pessoal, aqui faz necessário o estudo do RE 716378. RE 716378. Que o Supremo Tribunal Federal, em tese de repercussão geral, enfrentou exatamente isso aqui. Ele disse: a fundação pública pode ser de direito público ou de direito privado. A fundação pública pode ser fundação pública de direito público ou fundação pública de direito privado. O que vai dizer se ela é pública de direito público ou pública de direito privado? Vai dizer o estatuto que cria ou o estatuto que autoriza. Então, aqui a gente já matou. A fundação, pessoa jurídica de direito público, a lei cria. A fundação, pessoa jurídica de direito público, a lei cria. Já a fundação, pessoa jurídica de direito privado, a lei autoriza a criação. Então, no RE 716378, o Supremo falou: é possível haver perfeitamente fundação pública de direito público e pública de direito privado. O que vai dizer se ela é pública de direito público ou pública de direito privado? A primeira situação, o estatuto que cria ou que autoriza a criação. De modo que o que cria é para a fundação de direito público, o que autoriza é para a fundação pessoa jurídica de direito privado. E também vai depender das atividades desenvolvidas pela fundação. Porque o Supremo estabeleceu o seguinte: as atividades de exploração de atividade econômica, a exploração de atividade econômica só pode ser delegada para as fundações públicas, pessoas jurídicas de direito privado. As fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público, só exercem atividades típicas de Estado. Eu só posso pensar numa fundação explorando atividade econômica a que seja fundação pessoa jurídica de direito privado. A fundação que seja pessoa jurídica de direito privado. Bom, pessoal, ainda nesse RE, o Supremo tratou da chamada estabilização. A estabilização vem prevista lá no artigo 19 do ADCT. A estabilização vem prevista lá no artigo 19 do ADCT. Rapidamente, o que é essa estabilização? Servidores que, na data da promulgação da Constituição, estavam há pelo menos 5 anos continuados na administração pública, eles ganharam a estabilidade. Exatamente isso. Aqueles servidores que, em 5 de outubro de 88,
data da promulgação da Constituição, que estivessem há pelo menos 5 anos continuados na administração, eles ganharam a estabilidade. A isso se dá o nome de estabilização. Lá no artigo 19 do ADCT. O Supremo disse: essa estabilização prevista no artigo 19 do ADCT só se aplica às fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público. Só se aplica às fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público. Muito cuidado com isso. Esse RE 716378 volta e meia cai nas nossas provas. Perfeito? Bom, o tópico letra B, a gente acaba já matando. Criação e extinção para as fundações, pessoas jurídicas de direito público, a criação e a extinção por meio de lei. Já para as fundações, pessoas jurídicas de direito privado, a criação é por uma lei autorizativa e a extinção também precisa de uma lei autorizativa. Perfeito? Então, criação e extinção, eu preciso saber qual a natureza jurídica da fundação, se pública de direito público, se pública de direito privado. Muito bem. Para fecharmos as nossas fundações e fecharmos esse primeiro momento da aula, trago para você as características das fundações, que você vai anotar assim para mim, olha, as fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público, as características são iguais às das autarquias. As características são iguais às das autarquias. As fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público, as características são iguais às da autarquia. Você já deve ter ouvido falar na chamada fundação autárquica ou autarquia fundacional. Fundação autárquica, autarquia fundacional. São exatamente essas aqui, são as fundações, pessoas jurídicas de direito público, porque elas, na verdade, são autarquias. Por isso, fundação autárquica, autarquia fundacional. Então, são as mesmas características. Já para as fundações públicas, pessoas jurídicas de direito privado, anote para mim, a única característica que é igual é a imunidade tributária. A única característica que é igual é a imunidade tributária. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, então os bens são privados, não se submetem à execução fiscal, não pagam por precatório, não têm os benefícios processuais. Ponto. É isso. De modo que trago para você uma questão para resolvermos. Pessoal, olha aí. É admitida a criação de autarquia por iniciativa de deputado federal, desde que este encaminhe o respectivo projeto de lei à Câmara dos Deputados e que a matéria verse estritamente sobre a criação da entidade. Pessoal, isso aqui está errado, porque a competência para a criação de autarquia é do chefe do Poder Executivo. Perfeito?
é do chefe do Poder Executivo. Então, errada a assertiva. De modo que trago para você rapidamente o resumo do nosso tema. Veja, vimos pontos relevantes de que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, portanto, são criadas por lei e extintas por lei, que gozam de imunidade tributária, que gozam dos seus bens serem públicos, impenhoráveis e imprescritíveis, se submetendo à execução fiscal, pagando por precatório e tendo os benefícios processuais. Mas o ponto mais relevante para fins de prova está relacionado à fundação no RE do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que a fundação pode ser de fato de direito público ou de direito privado. E o que vai determinar ser pública de direito público ou pública de direito privado é o ato que cria de direito público ou que autoriza para de direito privado. E também das atividades a serem desenvolvidas, de modo que a fundação de direito privado pode exercer atividades de conteúdo econômico. Lembrando ainda que a estabilização só pode ser estendida às fundações públicas de direito público.